Deus mudou a minha vida. Este é o tema da reflexão de hoje. Eu sou João, este canal é Reflexão Diária. Gente, muito obrigado por estar aqui. Você que não é inscrito no nosso canal, assista o vídeo até o final. Se você gostar, já se inscreva no nosso canal, ative o sino das notificações e compartilhe com alguém, que vai que alguém goste também. Gente, o tema de hoje está muito relacionado àquilo que nós encontramos na Palavra de Deus, né? O encontro de Paulo com Jesus. Quando Jesus fala, Saulo, por que me persegues? E aí, no diálogo entre Paulo e Jesus, Jesus chega para ele e fala, desde já não serás mais chamado de Saulo, mas sim de Paulo. É interessante nós entendermos, muitas pessoas falam que o nome dele era Saulo e depois virou Paulo. Mas é importante destacarmos, analisando, estudando um pouco mais acerca da palavra de Deus, da cultura, das tradições do passado, né, acerca dessa história inclusive, né, sobre a vida de Paulo, nós conseguimos entender, contemplar que Paulo ele tinha dupla cidadania, ou seja, tinha duas cidadanias. Ele era judeu e ele era romano. Então, não é à toa que nós conseguimos compreender como Paulo navegava bem nos dois mares. Isso é interessante também destacar, porque Paulo sabia das tradições dos judeus e ele também tinha compreensão acerca da cidadania romana, né, dos cidadãos romanos, das tradições, culturas de Roma. Então, não é à toa que em debates, em conversas, Paulo ele tinha propriedade daquilo que ele falava do povo judeu. Por quê? Porque ele era judeu. Então, por ele ter essa dupla cidadania, ele tinha dois nomes. Nossa, que interessante, dois nomes. Pelos judeus, o nome dele era Paulo, e na cultura romana, para os romanos, melhor dizendo, o nome dele, ele aplicava o nome Saulo. E isso porque existem traduções, aplicações de acordo com os povos, de acordo com a sociedade. Não é à toa que a sociedade, vamos dizer assim, hebraica, né, os judeus, melhor dizendo, eles sempre quando aplicam um nome na pessoa, para aquela pessoa, sempre vai ter um cenário social que os pais estão vivendo e eles justamente imputam sobre o filho ou a filha aquela marca. É como se fosse justamente uma marca daquilo que estavam vivendo. Então, por isso que colocaram sobre Paulo o nome, né, propriamente dito. Para os romanos, ele não era chamado de Paulo, mas sim Saulo. Por quê? Porque o nome dele, Saulo, caracterizava aquilo que a sociedade romana vivia, a cultura romana. Então, por isso que havia esses dois nomes da mesma pessoa, que era a pessoa de Paulo. E quando Jesus fala que ele mudou o nome para Paulo, né, você será chamado de Paulo, Jesus estava dando um ponto final para a vida justamente de Saulo. Uma vida em que ele era romano, né, e o que imperava na vida dele era justamente o sangue romano, e ele fazia justamente o que Roma, naquele cenário histórico, tinha, né, como objetivo, que era conquistar, né, o povo de Israel, reinar sobre o povo de Israel, maltratar o povo de Israel, perseguir o povo de Deus, perseguir os cristãos. Então Saulo, ele é caracterizado, inclusive na Bíblia, antes dele ter esse encontro com Jesus, como justamente o perseguidor, como aquele que matava os cristãos, perseguia os cristãos, e por muito tempo ele fez isso. Então, quando as pessoas olhavam para Paulo, quando, né, no caso, com a interpretação de Saulo, quando na percepção, melhor dizendo, de Saulo, viam um homem perseguidor, cheio de rancores, mágoas, de feridas, que justamente matava os cristãos, tinha um intuito justamente maligno para perseguir o povo de Deus e não deixar que o povo de Deus propagasse as boas novas do Cordeiro. E quando Jesus, em sua sabedoria, falou com Paulo, ele estava justamente tirando
tudo aquilo que Paulo fez. Estava jogando o passado de Saulo no mar do esquecimento e falando assim: você agora é uma nova criatura. E eu te chamei sim para ser Paulo. Ou seja, Jesus estava trazendo as origens de Paulo para ele, fazendo com que ele lembrasse das suas origens. Opa, sua origem é Paulo. Você é povo de Deus. Você é nação de Deus. Você nasceu com o povo de Deus. E eu te chamei para ser justamente um pregador da palavra de Deus, para ser aquilo que Paulo foi, né, e que nós vemos durante todo o período ali que é descrito na Bíblia, na palavra de Deus. Então, essa conversão de Saulo para Paulo, de perseguidor para perseguido, ele tem um impacto não somente no nome, né, como muitos pensam, a mudança de nome, mas sim da conversão do nome. Ele estava sendo chamado como perseguidor, e agora Jesus chega para ele e fala: sua origem é minha, nação de Deus. Agora você pregará o meu evangelho e você será perseguido. E foi a gente olhando a história, analisando a história de Paulo, nós podemos ver que Deus, na pessoa, é claro, de Jesus Cristo, mudou a vida de Paulo. E Paulo, houve uma conversão genuína. E começou a pregar o evangelho, começou a ser muito perseguido. Mas nós conseguimos compreender que o mesmo Deus que mudou a história de Paulo, que mudou o cenário que ele vivia, é o mesmo Deus dos dias atuais. O Deus de ontem, de hoje, o que será eternamente. Ele quer mudar a sua vida. Ele quer mudar a sua história. Se estão te denominando de uma forma, Jesus quer mudar o seu nome. Deus quer lembrar do nome que Ele te chamou desde o ventre da tua mãe. E Ele quer sim trazer algo novo para a sua vida, para que você possa propagar o Evangelho a toda criatura e ser um instrumento nas mãos do Senhor. Espero muito que esse vídeo tenha edificado a sua vida. Se você gostou, deixa o like, gente. Ajuda a gente demais. Se não gostou, gente, deixa seu dislike, é importante também, mas compartilha com alguém que vai que alguém goste. Se você não é inscrito e gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sino para novas notificações e seja edificado. Deus abençoe seu dia. Um forte abraço.